Senhor, a todos os irmãos que estão agora me assistindo nesta live. Eu sou o pastor Valdir Paz e chego aqui com mais uma live, né? Como sempre, falando da palavra de Deus, e eu gostaria de nesta noite poder estar trazendo aqui algo que nos faz refletir um pouco sobre o que é ser realmente um cristão. E a minha pergunta de princípio é: você é realmente um cristão? E talvez você me pergunta, mas por quê? Porque na realidade é comum as pessoas denominarem-se cristãs, mas eu quero trazer aqui, na realidade, que não existe cristianismo sem realmente estar seguindo o cabeça do cristianismo, que é Jesus. Então, não existe um cristianismo que não há uma obediência a Cristo e o seu evangelho. E a minha pergunta é: quem é a maior autoridade espiritual na sua vida? É Deus ou é o sistema ideológico deste mundo? Por que a minha pergunta? Porque se for Deus, automaticamente a sua regra de fé e prática será a Bíblia. Será a Bíblia Sagrada. Então, eu quero dizer com isso que você, como eu, pautamos a nossa vida dentro da base, tendo em base, na realidade, a palavra de Deus. Ela é o nosso manual. Ela é a regra que nós seguimos, que nós praticamos. Então, isso é ser cristão. E quando você faz isso, você vai ver que há uma diferença, sim, há uma diferença, sim. No mundo há várias religiões. No mundo há várias religiões. Embora a palavra religião, religare, ela significa, ligar o homem a Deus, mas eu entendo que o cristianismo, o evangelho é muito mais profundo do que isto. O evangelho é muito mais do que uma simples religião. É muito mais profundo do que uma simples religião. Alguém disse que todas as religiões levam a Deus e é uma grande mentira. Há Deus e deuses. E aí nós precisamos entender, nós vamos aprender isso na Bíblia. Há Deus e deuses. O Deus que a Bíblia revela e o Deus que são forjado pelo próprio homem. O Deus que é fabricado, podemos se dizer. Então, se a maior autoridade espiritual na sua vida é Deus, é o Senhor Jesus,
Então, automaticamente, a Bíblia será o seu manual de regra e prática cristã. Se for o sistema, então, tudo bem. Está certo, né? E você está sendo guiado por ele. E ninguém pode te questionar por isso, né? Ninguém pode te questionar por isso, né? Haja vista, o homem tem o seu direito de poder fazer as suas escolhas, né? Mas o que eu quero dizer é que nós não podemos nos denominar de cristãos e negar o que ensina o cristianismo. Nós não podemos ser chamados de cristãos ou querer sermos chamados de cristãos e negar o cristianismo, negar a palavra de Deus. Ou aceitar só quando ela nos convier. E a gente, como eu já falei, quando você começa a entrar, quando você começa a entender a palavra de Deus, começa a aprender a palavra de Deus, começa a buscar o conhecimento da palavra de Deus, e aí você vai entender, né? O Evangelho ele vai nos ensinar o que é ser um cristão, em que e como nós podemos agradar a Deus, o que Deus ele quer de nós. E nós passamos a entender isso. E aí nós passamos a andar segundo os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos do Senhor Jesus, que é o cabeça do cristianismo. Não existe um cristianismo com outro cabeça, não existe isso, não tem outro cabeça o cristianismo. O cabeça do cristianismo é Cristo Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Então, talvez você me pergunte, mas pastor, onde é que você está querendo chegar com isso? Eu estou querendo chegar é que nós não podemos ser cristãos e negar o que o próprio cristianismo ensina. E essa semana eu sei que muita gente deve estar aí também, deve ter ficado aí abismado, assustados. Muita gente que eu digo, muita gente consciente da palavra de Deus. E existem muitas pessoas inconscientes, que a Bíblia não quer dizer nada para eles. Mas existe muita gente consciente, muita gente que procura a buscar o conhecimento na palavra de Deus e se assustaram com o ocorrido essa semana. Nós vemos aí um dos maiores líderes mundiais em relação à religião, e aí eu não estou falando do cristianismo diretamente, haja vista eu já falei aqui, eu quero deixar bem claro, nós não podemos dizer-nos cristão e negar o cristianismo. Então, entre aspas, o maior líder que se denomina o cristianismo, embora eu sempre falo isso e eu desafio alguém me provar que o catolicismo é cristianismo. Eu desafio alguém me provar isso. Não estamos aqui para trazer uma ofensa a quem quer que seja, mas sim esclarecer alguns pontos que a palavra de Deus
Ela deixa bem claro. E também mostrar que o cristão, de verdade, ele precisa ter uma posição em relação a Deus, em relação ao mundo, em relação ao sistema, aos sistemas que tem por aí. Então, e aí a gente vê esse maior líder mundial, ele quebrar um princípio que é um princípio do cristianismo, a qual ele faz apologia, a qual ele faz um apoio à união de um homem com homem, de uma mulher com mulher. Quando a gente fala aí da questão destas coisas, nós de maneira nenhuma nós estamos falando de pessoas. Nós estamos falando de atitudes, de práticas, não de pessoas. Não de pessoas, de práticas. E essas práticas são condenadas na Bíblia. Essas práticas são condenadas na Bíblia. Por mais bonito que talvez para muitos possa parecer, por mais normal que para muitos possa parecer, mas são condenadas na Bíblia. O próprio Deus condena as tais práticas. E como um líder espiritual, ele vem a público dizer que está tudo bem, que está tudo tranquilo, isso está tranquilo, as pessoas merecem ser felizes desta forma. Que felicidade é essa? Quando o homem vai ser feliz afrontando a Deus? Como é que o homem vai ser feliz afrontando o seu Criador? Eu te pergunto. Eu sei que muitas pessoas são religiosas, mas não conhecem a palavra de Deus, e aí eu falo mais uma vez. E aí, deixa-me clara essa tese que eu sempre tive. Cristianismo não é catolicismo, não é judaísmo, não é islamismo. Cristianismo é cristianismo. E as outras coisas são outras coisas. Como eu já falei, há várias religiões no mundo. E o homem tem o direito de escolher o que ele quer, a quem que ele quer servir, a quem que ele quer adorar. Só que não pode querer mascarar uma coisa e querer trazer algo ao coração do povo que não é. Como eu já falei, eu não posso ser um cristão se eu não sigo a Cristo Jesus. E o seguir a Cristo Jesus está implícito em obedecer a sua palavra. Como é que o próprio Jesus falou naquele dia? Eu vou dizer para vocês, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Aí Jesus diz, mas por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Aí eu não vos conheço. E aí a gente vê essa posição lamentável de alguém que diz que é um cristão e que é um líder de uma nação mundial e que se tomou para si, esse título como cristão. Mas como cristão? Como cristão? Se eu mesmo sou contra o cristianismo, se eu mesmo sou contra o evangelho. Isso aí são princípios inegociáveis da Bíblia. Aí talvez você me pergunte, mas a Bíblia é contra, a palavra de Deus ela é bem clara, irmãos. E você que está me ouvindo agora, talvez você não tenha conhecimento da palavra de Deus e é um erro da sua parte. Jesus falou, examinai as Escrituras, porque criais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Em outra parte, Jesus falou, errais muito por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós olhamos lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de 6 a 9,
Nós vamos ver lá que Jesus, o que ele fez? Ele confirmou o que já dantes lá na criação foi formado. Aí ele disse, ele mesmo confirmou, que Deus, já do princípio, Deus criou macho e fêmea. Não há o terceiro sexo. E foi estabelecido ali o que se constitui uma família, o homem e a mulher. O homem e a mulher, que se constituem uma família. Haja vista, isso tão é uma realidade que dois homens com homem não pode gerar. Duas mulheres com duas mulheres não pode gerar. Então já vamos partir daí do princípio de natureza, de naturalidade. Só pode gerar o macho e a fêmea. E foi essa ordem que Deus criou. Então, se nós formos olhar lá em Levítico, capítulo 20, versículo 13, você vai ver lá. O que Deus fala lá em Levítico, capítulo 20, versículo 13? Que todo aquele que fizer isso, que cometer essa prática, é abominável, ele cometeu abominação. E ele, naquela época lá, Deus já tinha estipulado, ele tinha que morrer. Porque o pecado era grave. Morrer para não se contaminar o povo com esse tipo de prática, que são práticas, se é imoral ao homem, imagine a Deus. Mas aí não, aí o homem moderno e vem mudando tudo, só que tem uma coisa, Deus não mudou. Deus ainda é o mesmo. Deus não mudou. E aí nós vemos que Jesus, ele confirmando isso, que já desde o princípio foi macho e fêmea que Deus criou. Então, e eu costumo dizer que a AIDS, na realidade, é um agente de punição contra esse tipo de pecado, e isso está bem claro lá também em Romanos capítulo 1, versículo 26. A seguir, a partir do versículo 26, lá você vai ver que Deus os entregou a imundície para desonrarem os seus próprios corpos, homem com homem, mulher com mulher, e recebendo em paga o castigo devido ao seu erro. É interessante que ninguém mais está com medo da AIDS, né? Veio aí o coronavírus aí, ninguém mais tem medo da AIDS, ninguém mais tem medo das outras. Hoje é só o coronavírus. Mas ela está aí. Então, lá em 1 Coríntios também, capítulo 6, de 9 e 10, né? Ensinamento de Paulo aos Coríntios. Então a Bíblia está aí. E se eu sou um cristão, e se eu sou verdadeiramente um cristão, a Bíblia é a minha regra de fé. E eu não posso mudar. Não é porque alguém falou que agora vai ser assim, que agora... Não, 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 não. A palavra de Deus, ela é soberana. A palavra de Deus, ela é imutável. Então eu não posso apoiar essas coisas e dizer que sou um cristão. Eu não posso aceitar estas coisas, e como eu já falei aí, nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando de práticas. Nós não estamos falando de prática, inclusive, por que nós não estamos falando de pessoas? Porque o Senhor Jesus, ele veio salvar todos perdidos, a todos os pecadores, a todos os perdidos, ele veio salvar. O evangelho que ele mandou pregar é a oportunidade de arrependimento, é a oportunidade de mudar de vida. É por isso que em Efésios, capítulo 2, se eu não me engano, né?
já vai falar, ou 4, se eu não me engano, vai falar. O que acontece quando a pessoa, ele começa a praticar a palavra de Deus? Aí aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, é? E por aí vai. E aí Paulo concorda lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que o homem se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, uma nova criatura. É por isso que a palavra-chave, uma das palavras-chave do cristianismo é converter. Converter, e todos os entendidos aí sabem o que é converter, é mudar de direção. Isto fala de mudança. Então eu não posso, eu como cristão, ou eu realmente sou um cristão, ou eu não sou. Eu posso ser um religioso qualquer. Como eu já falei, como há muitas religiões no mundo. Agora, cristão é aquele que segue ao Senhor Jesus. É aquele que obedece a sua palavra. Então eu não posso negar o que a palavra de Deus diz. Para ficar bem com fulano, para ficar bem com ciclano, para ter aí aprovação da sociedade. Não, eu tenho que ficar com o que a palavra de Deus diz. Que a palavra de Deus diz. Então, é hora da gente se posicionar. É hora da gente acordar. E a minha pergunta, né? Será que você que está me ouvindo, você realmente é cristão? Você já parou para pensar nisso? Porque eu sei que tem muita gente falando o que os outros falam. Não param para pensar se é o certo, se é o errado, não examina a fonte verdadeira em questões bíblicas. Você tem que examinar a Bíblia. Em questões bíblicas, você tem que examinar a Bíblia. É? E isto aqui, e essas práticas aqui, que são contrárias à palavra de Deus, e que nós vemos aí esse líder, ele vem trazer isso, não é só a população ali do seu país, ele vem trazer isso, é mundial. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, por quê? Porque o diabo ele sempre lutou para desfazer aquilo que Deus ele estabeleceu, inclusive a família. Inclusive a família. Inclusive a família. E aí a gente vê essas leis malignas que tem por aí, para acabar verdadeiramente com a família. Então a gente precisa estar percebido disso, percebido dessas coisas, antes de ficar aí batendo palminha, batendo palminha, aplaudindo, sem saber, sem ter consciência do que está fazendo. Essa que é a grande verdade. Essa que é a grande verdade. Aí depois vem algo como veio esse coronavírus aí, e que até hoje ninguém sabe de onde surgiu, não é verdade? Matando aí milhões de pessoas, parando o mundo inteiro, e as pessoas, mesmo assim, não se dão conta das suas loucuras. É como a Bíblia diz, querendo-se ser sábios, se tornaram-se loucos. Se tornaram-se loucos. Então,
Você que está me assistindo agora e que talvez de boa fé você até realmente quer ser um verdadeiro cristão, mas eu te aconselho, começa a examinar a Bíblia Sagrada, começa a colocar o que a Bíblia fala e o que o homem fala, o que a Bíblia fala e o que as religiões falam. Faz uma comparação aí dos ensinamentos do Senhor Jesus através do seu evangelho e alguns ensinamentos que tem por aí, doutrinas. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que nos últimos dias muitos dariam ouvido a doutrinas de demônios, e é isso que tem acontecido. Então, eu te convido, eu te aconselho, passe a examinar as Escrituras, como Jesus falou. E aí você vai entender, você vai ver que não existe cristianismo se Jesus não for o cabeça. E se Jesus não for o cabeça, e sendo ele o cabeça do cristianismo, cabe a nós obedecermos a ele. Se não há obediência à sua palavra, também esse cristianismo é canoa furada. É canoa furada. Então entendam isso. Entendam isso. Você não tem que acreditar no que eu estou falando. Vai conferir na palavra de Deus. Eu fiz várias citações aqui. Marcos, capítulo 10, versículo 6 a 9. Levítico, capítulo 20, versículo 13. Romanos, capítulo 1, a partir do verso 26. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Vai examinar essas passagens lá e ver o que fala. Vai buscar este assunto aí que esse líder religioso vem apoiando aí. Vai buscar. Vai ver o que a Bíblia fala sobre isso. Porque o próprio Jesus, ele falou, este mundo jaz no maligno. Esse mundo jaz em Satanás. Então, é hora de nós posicionarmos de que lado nós estamos, de verdade. De que lado nós estamos. Então, deixa aí esta palavra a você que me ouve nesta noite, nesse começo de noite. Medite nestas coisas. Medite nestas coisas. E a conclusão é você que vai poder chegar. A decisão é você que vai poder tomar. E eu só peço ao Senhor que os teus olhos sejam abertos, Eu só peço ao Senhor que João capítulo 8, versículo 32 se cumpra na sua vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu deixo aqui esta minha fala. Até uma outra oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, tenha uma boa noite a todos. Em nome de Jesus.